Fala pessoal, seguimos aqui com a última parte da introdução do livro Pai Rico, Pai Pobre. Nós tínhamos parado no poema e segue assim: Robert Frost é o meu poeta favorito. Embora goste de muitas de suas poesias, a minha preferida é A Estrada Não Trilhada. Quase todos os dias recorro às suas lições. Poema A Estrada Não Trilhada. Num bosque, em pleno outono, a estrada bifurcou-se, mas, sendo só um caminho eu tomaria. Assim, por longo tempo eu ali me detive, e um deles observei até um longe declive, no qual, dobrando, desaparecia. Porém, tomei o outro, igualmente viável, e, tendo mesmo um atrativo especial, por mais ramos possuía, e talvez mais capim, embora, quanto a isso, o caminhar no fim o tivesse marcado por igual. E ambos, nessa manhã, jaziam recobertos de folhas que nenhum pisar enegrecia. O primeiro deixei, para um outro dia, e, intuindo que um caminho outro caminho gera, duvidei se algum dia eu voltaria. Isto eu hei de contar mais tarde, num suspiro, em algum tempo ou lugar dessa jornada extensa. A estrada divergiu naquele bosque, e eu segui pela que mais em via me pareceu, e foi o que fez toda a diferença. Vou repetir essa última estrofe. A estrada divergiu naquele bosque, e eu segui pela que mais em via me pareceu, e foi o que fez toda a diferença. Ou seja, aqui para lá de interpretar o poema, eu não teria nem capacidade para isso, mas refletindo um pouco aqui no que ele quer dizer, né, com esse poema, que o poema fala de dois caminhos, e que ele, em algum momento, ele teve que escolher um desses caminhos. E aqui, claro, né, tá mais claro que a água, que ele está fazendo referência ao caminho do pai dele, que é o pai rico, e as ideias do pai dele, que é pobre. E ele vai dizer assim, que segui pela que mais em via me pareceu, ou seja, ele seguiu o caminho que ele imaginou que estava correto, que ele pensou que poderia ser melhor para ele, baseado em tudo aquilo que ele ouviu de um lado, tudo aquilo que ele ouviu de outro lado. E essa decisão que ele tomou de escolher esse caminho foi o que fez toda a diferença na vida dele. Então, se ele não tivesse tomado essa decisão, bem certeza que tudo aquilo que aconteceu com ele não iria acontecer. Então ele pensou, ele refletiu em qual decisão ele tomaria, qual caminho ele seguia, se ele iria seguir pelo caminho do pai rico, das ideias do pai rico, ou se ele iria seguir pelo caminho das ideias do pai pobre. E vale lembrar, pessoal, que quando ele teve que decidir, o pai rico não era rico, não tinha os resultados que ele foi conquistar depois, e o pai pobre talvez poderia ter mais prestígios devido a todos os títulos, as faculdades, devido a ser professor e etc. Continua assim: no decorrer dos anos, pensei muitas vezes no poema de Robert Frost, ao escolher não dar atenção aos conselhos e às atitudes quanto ao dinheiro de meu pai muito instruído. Tomei uma decisão dolorosa, mas ela determinou o resto da minha vida. Com a decisão de a quem dar ouvidos, teve início a minha educação financeira. Meu pai rico me deu lições ao longo de um período de 30 anos, até que cheguei aos 39 anos de idade. Ou seja, ele decidiu, e a partir do momento que ele decidiu, o pai rico ficou 30 anos ensinando ele sobre educação financeira. 30 anos
ele conhecendo, aprendendo o que ele deveria fazer para gerir melhor o seu dinheiro. E é interessante que muitas pessoas querem que isso aconteça de uma hora para outra, né? Ele teve que esperar 30 anos, estudando, aprendendo, e algumas pessoas querem aprender isso num estalo, como se fosse mágica, sem dedicação nenhuma, sem assumir a responsabilidade da sua organização por si próprio, não ficar dependendo. Aqueles que trabalham com isso vai ajudar, vai mostrar caminhos, vai direcionar para aquilo que a pessoa talvez não esteja vendo naquele momento. Mas quem realmente vai colocar em prática, quem realmente vai colocar na sua vida, na sua organização financeira, na organização financeira da sua família, é você. Então você precisa assumir, tomar verdadeiramente posse dessa informação, dessa educação, porque se não for você, ninguém vai vir fazer por você. Isso é um fato que precisa estar claro na sua cabeça. E ele continua, né? Suas lições pararam quando ele percebeu que eu conhecia e entendia plenamente o que ele estava tentando martelar na minha cabeça. Às vezes, bastante fechada. Ou seja, ele martelou, só que em algum momento ele entendeu assim, esse meu, entre aspas, né? Esse meu aprendiz, ele já entendeu. Ele entendeu o que é necessário para se organizar, para gerir o dinheiro. Ele entendeu tudo aquilo que eu poderia ensinar, que eu poderia passar. E aí ele meio que parou, né? Ele falou, por mais que ele fala que o Robert fala que era muito fechado, né? Cabeça muito fechada, mas ele já tinha passado de um nível ali que ele já tinha um entendimento daquilo que ele precisava para a sua organização financeira. Ele continua, o dinheiro é uma forma de poder, mais poderosa ainda, entretanto, é a educação financeira. Olha que interessante. Muito mais poderoso que tudo em relação ao dinheiro é você se educar. É você entender, conhecer os princípios. Porque a partir dos princípios que você conhece, você vai aplicando as necessidades específicas, as circunstâncias específicas de cada pessoa, né? O dinheiro vem e vai, mas se tiver sido educado quanto ao seu funcionamento, você adquire poder sobre ele e começa a construir riqueza. O motivo pelo qual o simples pensamento positivo não é eficaz é que a maioria das pessoas foi à escola e nunca aprendeu como o dinheiro funciona, e assim passa a sua vida trabalhando por ele. Aí aqui é um dos pontos principais que ele coloca num livro inteiro, né? Acho que uma das ideias principais do livro inteiro, você fazer com que o dinheiro trabalhe para você e não você trabalhar pelo dinheiro. E o ponto principal que ele coloca para que isso aconteça é você se educar em relação ao seu funcionamento. Ou seja, depois que você busca se educar financeiramente, é como se você conseguisse adquirir poder sobre o dinheiro. É como se você colocasse o dinheiro no lugar que ele deve estar, como um servo, como um meio para um fim maior. O dinheiro nunca tem que ser o fim, né? Mas conforme você se educa, conforme você aprende, conforme você conhece os princípios da educação financeira, você começa ele coloca uma palavra bem interessante, você começa a adquirir poder sobre o dinheiro. E aí o dinheiro ele vai e vem, ele um dia está assim, um dia está assado, mas quando você realmente adquire poder sobre ele, através do conhecimento, através da educação, as coisas começam, o dinheiro começa a ser tratado de uma forma diferente.
você começa a entender que o dinheiro é um meio, é uma moeda, é um papel de troca e nada mais que isso. E ele continua: como comecei com apenas 9 anos, as lições que meu pai rico me ensinou foram simples. E quando tudo foi dito e feito, encontramos apenas 6 lições, repetidas ao longo de 30 anos. Este livro trata dessas 6 lições expostas da maneira mais simples possível, da forma como meu pai rico as passou para mim. Essas lições não se pretendem ser respostas, mas sim marcos, referências que ajudarão você e seus filhos a enriquecer. Não importa o que aconteça em um mundo de crescente mudança e incerteza. Ele basicamente resumiu tudo aquilo que ele aprendeu nos seus 30 anos em 6 lições. Tudo aquilo que foi se repetindo, foi se colocando ali a cada ano que o pai rico foi ensinando ele, foi instruindo ele foi condensando em uma lição, condensou em 2 lições, em 3, 4, 5 e chegou no número 6. Então, o livro basicamente é o resumo desses 30 anos e um resumo organizado em 6 lições. Isso que nós vamos aprender ao ler esse livro é uma experiência condensada. E de certa forma são princípios. Então os princípios, quando você entende os princípios, você aplica às situações reais, às circunstâncias reais da sua vida, né? Então a ideia aqui é isso, é nós refletirmos, pensarmos em conjunto aqui, aprendermos os princípios para que aí, através do conhecimento, da educação, a gente possa aplicar em maior ou menor grau na nossa vida de cada dia, na nossa vida cotidiana, na organização das nossas finanças e na organização financeira das nossas famílias. Muito obrigado